16 de abril de 2018. Rodriguinho marca 2 gols e garante vitória do Corinthians na estreia do Brasileirão. Santos comemora 106 anos com vitória diante do Ceará. No São Paulo, o técnico Diego Aguirre decide poupar alguns titulares para o jogo de daqui a pouco contra o Paraná. Justiça nega a liberação de Gustavo Scarpa e jogador segue sem poder jogar no Palmeiras. Verdão enfrenta o Botafogo daqui a pouco no Rio de Janeiro. Você vai ver também um show de gols pelo Brasil e também nos principais campeonatos da Europa. Na Liga de Basquete Feminino, Presidente Venceslau confirma favoritismo e vence São Bernardo. Uhul! Começou a semana. Boa noite para você. O Campeonato Brasileiro também começou. Ontem, lá em Itaquera, o Coringão estreou bem na competição. Bateu o Fluminense 2-1. Destaque para Rodriguinho, né? Autor dos 2 gols da vitória do Timão. Aliás, que fase, né? Namora a bailarina do Faustão e faz gols aí, desencanta no Timão. Confira o jogo na narração de Osmar Garrafa. Ainda o Romero. Mais uma vez, insiste, Romero, perna esquerda, cruzamento, Rodriguinho de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! Rodriguinho na rede! Saiu Ayrton, jogou para dentro da área, subiu de cabeça, vacilou a defesa do Corinthians, olha o gol! Gol! Fluminense! O Richard aproveitou a sobra e meteu pro fundo do gol. Olha o Maicon. Jogou pro Emerson, pode dar boa jogada. Emerson no cruzamento para trás. Rodriguinho bateu o gol! Gol do Corinthians! Rodriguinho na rede. Momento incrível, né? Só o engraçado é que já fui perguntado várias vezes sobre isso, né? E sempre é o melhor momento, Então, eu estou trabalhando muito para que isso se estenda, se prolongue, né? Estou muito feliz aqui, adaptado, meus companheiros me ajudando muito. Mas não sou protagonista, eu sou apenas mais um atleta que está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Divido com todos os meus companheiros os meus méritos. O ano passado tivemos muita dificuldade para furar bloqueios assim. Hoje a gente conseguiu fazer os 2 gols, saímos com a vitória. Acho que vai ter que ter paciência. Paciência, trabalhar melhor a bola e escolher as melhores decisões, que assim a gente vai conseguir sair com os resultados quando as equipes virem jogar defensivamente aqui. Se tivesse que ganhar alguém, tinha que ser nós. Porque chega aí, vai analisar o jogo todo. Primeiro tempo o Corinthians apertou mais, teve mais dentro do campo ofensivo, sem chance. Mas no segundo, nós estivemos muito mais perto de marcar o segundo do que sofrer. Então, se você sai com empate, você não sai chateado sem estar decepcionado. Mas com a derrota, você sai decepcionado. Mas, resultado. Com o comportamento da minha equipe, muito feliz. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e tem mesmo que ficar feliz que o Fluminense não jogou mal, não, especialmente no segundo tempo. Empatou o jogo no começo da etapa final, teve até chance para virar o jogo, por muito pouco não conseguiu virar. É que o Corinthians continua muito competitivo. Terminou o ano passado campeão, começou esse ano campeão, sabe, apresenta a mesma disciplina tática rotineira, o mesmo foco durante todo o jogo. E o Rodriguinho, né, está numa fase incrível. Ele é artilheiro do time, tem 8 gols marcados. Os últimos 4 gols que o Corinthians marcou foram marcados por ele. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Palmeiras, agora mais 2 contra o Fluminense. Tá talvez numa das... Há muito tempo o Rodriguinho vem bem, né? 2017 ele foi um dos principais jogadores do time. 2016, mesmo quando o Corinthians não ganhou nada, o Rodriguinho estava bem. E nesse começo de ano segue brilhando, quer dizer, então, apesar de o Corinthians ainda sentir falta de um camisa 9, o Rodriguinho tem dado conta do recado e o Corinthians, sabe, ele mostra que, mesmo que as pessoas não acreditem muito, apontem outros favoritos, tem sido assim, o ano passado o Corinthians não era favorito, ganhou, no Campeonato Paulista não era favorito, ganhou, e agora se você perguntar para muitas pessoas os favoritos, vão falar Palmeiras, vão falar Cruzeiro,
vamos falar Grêmio, vamos falar o Flamengo. E o Corinthians aparece muito mais por um reconhecimento do que tem produzido do que necessariamente por algo espontâneo. Mas o Corinthians me parece o time a ser batido, Flávio. Concorda comigo? Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportivo. O Corinthians é o time que mais joga mal e ganha que eu vi no mundo. Ele é campeão mundial de jogar mal e ganhar. É impressionante. Ele está jogando mal, está na cara que o outro vai virar o jogo e sempre acontece a mesma coisa. Ele faz um gol no fim. Impressionante. O posicionamento do Rodriguinho foi uma coisa que o Carille acertou depois da saída do centroavante específico. Não acho que precise do centroavante específico. Está funcionando bem o time do Corinthians assim, mas ainda assim virar o Roger e o Carille já disse ontem no Mesa Redonda que esse posicionamento do Rodriguinho, como ele diz, pisando mais na área, foi uma adaptação do Carille. Vai continuar. Então o Corinthians vai ser um pouco mais ofensivo, vai ter uma pegada mais forte, mesmo com a chegada do Roger, que é uma questão de tempo, né? Nas próximas horas deverá ser apresentado. É impressionante. O Corinthians, ele faz uma coisa estranha e sempre acaba ganhando, sempre dá um jeito de ganhar. Dizem que é um pacto, né? Agora eu não sei. Um pacto? É. Com quem? Não sei não, porque é impressionante, né? Entendi o que você quis dizer. É impressionante. Por que, Flávio? O que você entendeu, Santos? Pacto com o... Não falei nada. Não, com coisa ruim não. Com rock and roll. Acho que não. Acho que ele tá com estrela. É impressionante. Tem que aproveitar a fase, gente. O Corinthians é muito competente. Tá feliz, né? Tá feliz no jogo, tá feliz no amor. É uma coisa incrível. Não, mas eu acho até injusto você falar do Rodriguinho, porque não é só o Rodriguinho. No primeiro gol dele, teve o mérito subir de cabeça e fazer. Mas o Romero tenta 2 vezes, cruza na cabeça dele. No segundo gol, o Maicon faz um belo passe pro Emerson, a bola foi até forte demais, quase sai. O Emerson, apesar de toda a idade, botou velocidade, conseguiu cruzar de primeira. Então tem todo um trabalho. Conjunto, né? Ele está fazendo a cerejinha do bolo. A comissão técnica do Corinthians é espetacular. Comissão técnica, antes a gente viu o Valmir Cruz dando show. Valmir comissão técnica do Corinthians é ótima. O Fabinho, o Loz, o Cuquinho, eles têm. O nível é muito, muito alto, é muito bom. É verdade. Bom, 2 partidas completam nesta noite a primeira rodada do Brasileirão. Palmeiras enfrenta o campeão carioca Botafogo às 8 horas lá no Engenhão. As informações do Verdão você vai ver daqui a pouquinho. No mesmo horário, São Paulo recebe o Paraná Clube no Morumbi. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no estádio Cícero Pompeu de Toledo, acompanhando a expectativa para a estreia do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Oi, Michele, boa noite para todo mundo. Às 8 horas, o Campeonato Brasileiro de 2018 começa para São Paulo Futebol Clube, que quase foi para a Série B no ano passado, e para o Paraná Clube, que retorna à elite do futebol brasileiro após mais ou menos uma década perambulando pela segunda divisão. O técnico do Paraná Clube, o Rogério Micali, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, traz uma escalação misteriosa para esse jogo, fechou os treinamentos, e o Diego Aguirre, técnico do São Paulo, faz da mesma forma, mas por outro motivo. É que o São Paulo está priorizando nesse momento o jogo de quinta-feira que vem aqui mesmo no Morumbi, pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Na partida de ida, 2-1 para o Furacão na Arena da Baixada, o São Paulo precisa de uma vitória, por exemplo, por 2-0 para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será quinta-feira aqui no Morumbi. Hoje à noite, portanto, uma equipe teoricamente mista, poucos ingressos vendidos, aproximadamente 6 mil, ou seja, desfalques na arquibancada e também no gramado. O Diego Souza com amidalite, bem pior do que a minha, está afastado nesse momento, ele já não vinha sendo aproveitado. O São Paulo vai ter alguns jogadores poupados nesse jogo, o Arboleda, o Lisieiro, o Petrus e o Trellis, jogadores que ficam, portanto, à disposição para o jogo de quinta-feira. Além do Diego Souza com amidalite, o Reinaldo, lateral esquerdo do Tricolor, se machucou na partida anterior, lesão muscular, também é desfalque para hoje à noite. Daqui a pouquinho os times passam por esse corredor, eu vou tentar chamar vocês para a gente ouvir um pouquinho a respeito da chegada de São Paulo, do Paraná Clube, e lembrando ainda sobre o Everton, atacante do Flamengo. O São Paulo está com a negociação muito bem encaminhada, já negociando os detalhes finais, tanto com o jogador quanto com os empresários. Resta, portanto, basicamente, o São Paulo depositar o valor da multa rescisória para o Flamengo para anunciar o Everton como seu novo atacante. É isso aí, até já.
Ô, querido, faz gargarejo com água morna, limão e sal, viu? Que tá com dodói, tá com garganta, né, rouquinho. Querem falar do jogo? Acontece. Sim, o São Paulo pega o Paraná na condição de favorito, pode começar bem o Campeonato Brasileiro. E é uma chance que o São Paulo tem também de driblar as desconfianças. Por mais que o Chico aponte São Paulo como favorito, que os astros apontem o São Paulo como candidato ao título, eu não coloco o São Paulo entre os favoritos, não. Foi os astros? Foi o São Paulo mesmo? Não foi o Grêmio? Deu São Paulo, Eu não acho nada do São Paulo. Mesa redonda. Não acho nada do São Paulo. Eu também não acho. Porque o São Paulo, não é que nem a favor nem contra. Não dá pra saber, começou tudo de novo. Até agora só teve mata-mata. O São Paulo sempre começa. Os jogos das finais do Campeonato Paulista foram horrorosos. Então você não pode levar em consideração. Não teve jogo. Então não poderia ter passado pelo Corinthians, mas é claro que não passaria, porque o Corinthians sempre acaba ganhando. O Corinthians está parecendo na Alemanha, né? A Alemanha, o Lineker que falava, futebol é um jogo de 11 para cada lado, que tem uma bola no meio e a Alemanha sempre ganha. Parece o Corinthians atualmente. E o São Paulo perdeu, mas jogou de igual para igual, mas foi um horror. Foi ruim feio contra feio, um negócio horrível. O que teve de bom foi disposição. Quando você acabou, começa... né? Foi não bom foi quando acabou. Final foi o melhor momento do jogo. Quando você começa a elogiar demais a disposição, o time já mostra mais disposição. Então, não dá para saber nada do São Paulo. Nada. Ele jogou lá contra o Rosário, não jogou bem, foi um jogo razoável apenas. Enfim, nada, não dá para saber. Vamos esperar para ver. Eu não conheço bem o time do Paraná Clube, então vamos esperar. O São Paulo é ponto de interrogação total. Olha, tem uma matéria especial lá no site gazetesportiva.com falando justamente sobre esses quase 10 anos sem título do São Paulo, especial do nosso repórter José Vitor Ligeiro. E uma das coisas que estão dentro da matéria são os técnicos que passaram desde 2008. Foram 16 técnicos, gente. Por isso que não vai a lugar nenhum, né? Uma média de 2 técnicos por ano a cada 6 meses. Só para você comparar, o Corinthians nesse mesmo 16 período. 16 técnicos. Ganhou desde 2008, o Corinthians ganhou... Tem que fazer a conta rápida aí. Foram 16 títulos. 16 títulos. Acho que foram. Pois é, veja só. Teve o Mano, teve o Tite, teve o Carille, que foram uns trabalhos, né? O Tite 2 vezes, mas é a mesma linha. Exatamente. Aí você teve o Adilson, que passou um pouquinho o professor Cris e um pouquinho o Oswaldo. 6 treinadores. Não, mas somando esses outros 3, não dá nada. Pois é. Olha, a gente volta a falar agora com o repórter Alexandre Silvestre. Tem novidades por aí, Silvestre? O São Paulo está chegando, o Diego Aguirre acabou de passar por aqui, a delegação de São Paulo vai desembarcar ali no fundo. Eu repito que o São Paulo está em fase final de negociação com o Everton, atacante do Flamengo. Ali o presidente Leco chegando, se é que o Almeida consegue mostrar pra gente, no fundo ali junto com a delegação. Tá bem lá longe, senhorzinho carequinha de cabelo branco, negocia ainda não com o Flamengo, mas com o jogador, praticamente tudo certo, com o staff do jogador também. Eu vou tentar aqui na raça colher um depoimento do presidente do São Paulo, acho pouco provável ele querer falar nesse momento. São Paulo que vem com o time misto para a partida de hoje contra o Paraná Clube, na estreia dos tricolores no Campeonato Brasileiro de 2018. Raí, o executivo de futebol também por aqui. Ô Raí, como é que tá a história do Everton, cara? Já fechou? Não vai querer falar, lógico, né? A gente faz uma gracinha aqui, mas ele não vai falar. Presidente Leco, teremos Everton quando? E o presidente Leco só se limita a dizer boa noite, mas pelo sorriso do assessor de imprensa, é capaz de, nas próximas horas, o Everton ser jogador do São Paulo. Portanto, o tricolor desembarcando por aqui. Vamos aproveitar a oportunidade para ver a escalação do São Paulo. Provável, nós temos a arte da escalação do São Paulo, enquanto os jogadores passam por aqui. Artezinha da escalação provável do São Paulo para o jogo desta noite, por favor, na tela. O São Paulo entrará em campo provavelmente com Sidão no gol, Éder Militão ou Regis na lateral direita, Rodrigo Caio e Bruno Alves no miolo de zaga e Júnior Tavares ou Edmar na lateral esquerda. No meio, 2 volantes, Jusilei e Hudson, com Cueva mais à frente na armação. E 3 atacantes, Marcos Guilherme ou Lucas Fernandes, Valdívia e Nenê. O técnico é Diego Aguirre.
Paraná Clube chegando nesse exato momento junto com a delegação do São Paulo. O goleiro Jean aqui abraçando o companheiro. E vamos tentar agora uma palavrinha do Valdívia. Valdívia, você que é sempre amigo, parceiro, uma palavrinha, por gentileza, vai, cara. Como é que tá o ânimo para essa estreia no Campeonato Brasileiro, imaginando um 2018 bem melhor do que 2017 para o São Paulo? O ânimo tá muito bom, né? Um grande jogo hoje, é o começo. O importante é começar bem. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. E todo ponto aí conseguidos é muito bom. Cansou de descansar? Rapaz, é ruim demais ficar de fora, né? Dá vontade de querer jogar, mas não pode, né? Mas estamos aí de volta, graças a Deus. E esperando fazer um bom jogo. Muito obrigado ao Valdívia, que deverá ser titular hoje. Ele que se recuperou de um problema muscular, que o tirou dos jogos do São Paulo nas últimas rodadas. Está de volta, deve ser reforço, assim como o Cueva, que perdeu a posição de titular depois da chegada do Aguirre, com a ida do Cueva para a seleção do Peru. Cueva, Valdívia e Nenê devem compor o ataque do São Paulo junto com o Marcos Guilherme. E é isso, meus amigos. Vou subir para a cabine para mostrar depois, amanhã no Gazeta Esportiva, tudo o que aconteceu aqui para São Paulo e Paraná Clube, Campeonato Brasileiro, direto do Morumbi. Valeu, Silvestre. Bom, vamos ver a escalação do Paraná e depois os meninos aqui comentam o jogo, tá bom? O Paraná deve ter Richard no gol, Alemão na lateral direita, Kleber Reis e Rayhan no miolo de zaga e Mansur na lateral esquerda. Meio-campo com Leandro Vilela, Wesley Dias e Carlos Eduardo e 3 atacantes: Caio Henrique, Luan Viana e Silvinho. O técnico é Rogério Micali. Rogério Micali, né, no Paraná. Só uma consideração, alguém pode estar estranhando, né? Mas como assim time misto contra o Paraná? É que o São Paulo tem uma pedreira na quinta-feira. Quinta-feira encara o Atlético Paranaense, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Opa! Perdeu o jogo lá por 2-1 e precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir. E o Atlético Paranaense é duro de ser batido. Nossa! Não por acaso, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, estreou goleando a Chapecoense. 5-1. E não foi gol, tudo jogada trabalhada. Então, por isso a preocupação do Aguirre de não desgastar tanto para poder ter fôlego para encarar o Atlético na próxima quinta. A enquete do GazeteEsportiva.com de hoje é justamente sobre as estreias de São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente quer saber o seguinte: qual clube inicia a competição mais pressionado? O São Paulo ou o Palmeiras? Participe votando no site GazeteEsportiva.com. São Paulo ou Palmeiras? Assim, pressão. É o Palmeiras. Tem... Não, então, mas não é pressão, não é aquela claro coisa que toda. É. Mas acho que se a gente for comparar um com o outro, o Palmeiras entra um pouquinho mais pressionado. Não é nem o Palmeiras, talvez já o Roger, porque a gente já falou tanto de influência externa, rompimento com federação, mas existe uma ala já cornetando demais o trabalho do Roger no Palmeiras. Existe, isso não significa que vai gerar risco de demissão, mas que existe. Existe sim um certo descontentamento dos descontentes de sempre. Sempre. E aí, Flávio? Eu já acho que é o São Paulo, porque o Palmeiras ganhou há 2 anos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não ganha nada faz tempo. Faz. O São Paulo tem sido um mero participante, brigando para não cair, e o tamanho do São Paulo é muito maior do que isso, né? Então cobra-se, na minha cabeça, o São Paulo está esperando um ano digno do São Paulo, que não tem acontecido. Não pode ser igual ao ano passado? Passado, retrasado, outro, faz tempo, né? O São Paulo ganhou um título nos últimos... título contra o time da Argentina. Nos últimos 10 anos. Se fechar esse ano vão ser 10, até agora foram 9. Um título em 9 anos. Meio título, lembra que só teve meio jogo? Brincadeira. No sábado, jogando no Pacaembu, o Santos bateu o Ceará no dia do aniversário de 106 anos do clube. Parabéns, Peixe! Além disso, o Santos voltou a vencer em uma estreia de Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2005. Veja os gols. No dia do aniversário de 106 anos do clube, o Santos recebeu o Ceará e estreou bem no Brasileirão. No final do primeiro tempo, Pio marcou contra. Logo aos 4 da etapa final, o jovem Rodrigo desviou o cruzamento de Sacha e definiu o placar no Pacaembu. Santos 2, Ceará 0. Eu falei que o presente ideal seria a nossa torcida uma vitória, e nós conquistamos. E junto com essa vitória quebramos um tabu de 12 anos sem vencer em estreia em Campeonato Brasileiro. Então é importante, fico feliz de quebrar esse tabu, esse grupo merece. A gente bateu na trave do Campeonato Paulista
E nós conversamos que o Campeonato Brasileiro, para a gente, cada jogo tem que ser uma final. Respeitamos muito a equipe do Ceará, mas implementamos o nosso jogo, um jogo apoiado, tivemos o controle do jogo, que é mais importante, até mais oportunidades de ter sido um placar elástico. O Vanderlei fez acho que 2 defesas, mas o time está de parabéns. Venceu, né? Venceu depois de 13 anos. Há 13 anos o Santos não vencia numa estreia de Campeonato Brasileiro. A última vitória tinha sido em 2005. Um ano depois que ele foi campeão. Ele estreou também, né? Oi? Só vê a estreia com quem foi, né? Todas elas. Os últimos 13. Com quem, né? O Fluminense perdeu na estreia pro Palmeiras. Pro Corinthians. Pro Corinthians. O Botafogo vai estar contra o Palmeiras. A estreia do Santos no ano passado foi contra o Fluminense, estrear contra o Ceará é bom, né? Em casa. É bom, claro. E no São Paulo tem uma estreia ótima. Paraná. Isso, Em tese, pode virar né? Mas em tese é uma estreia deliciosa, né? Acho que a estreia do Santos no ano passado foi contra o Fluminense lá no Rio. Então, perdeu. Normal perder, né? Normal. Ainda falando de Brasileirão, veja os gols dos outros jogos da primeira rodada do torneio. O Grêmio foi até BH encarar o Cruzeiro e venceu o jogo no Mineirão pelo placar mínimo graças ao gol do estreante André, logo no início do segundo tempo. No Barradão, o Flamengo precisou de apenas 16 segundos para abrir o placar diante do Vitória. Lucas Paquetá mandou a bola para a rede. Aos 9, o chute de Rainer bateu no rosto de Everton Ribeiro, mas o árbitro viu toque de mão, marcou o pênalti e ainda expulsou o meia do time carioca. Iago foi para a cobrança do pênalti e deixou tudo igual. No segundo tempo, a equipe visitante voltou a ficar em vantagem depois do gol de Hever. Mas 4 minutos depois, Denilson aproveitou o cruzamento e de cabeça decretou o empate. Final, Vitória 2, Flamengo também 2. No estádio Independência, América e Sport. Mal o jogo começou e Serginho fez as honras da casa, 1-0 América. Aos 36, lambança na defesa do Sport. Carlinhos aproveitou a sobra para anotar o segundo do time mineiro. E ainda no primeiro tempo, Serginho invadiu a área e bateu cruzado para marcar mais um. Fim de jogo, América 3, Sport 0. Em São Januário, o Vasco recebeu o Atlético Mineiro e viu o adversário sair na frente após o golaço de Otero. No segundo tempo, aos 40, Wagner aproveitou a sobra dentro da área e empatou o jogo. Nos acréscimos, Rildo foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Iago Pikachu não desperdiçou e o Vasco saiu com a vitória de virada por 2-1. Internacional e Bahia mediram forças no Beira-Rio. Cruzamento de Patrick, Nico Lopes marcou o primeiro do Colorado. Nico Lopes fez mais um e definiu a vitória do Internacional por 2-0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense enfrentou a Chapecoense. Começo do segundo tempo e de cabeça o Wellington Paulista fez 1-0 Chape. 4 minutos depois, Pablo desviou a bola para a rede, 1-1. Da entrada da área, Nicão aproveitou a sobra e virou o jogo para o Atlético. Em cobrança de falta, Thiago Carleto ampliou a vantagem do Furacão. Aos 42, Matheus Rossetto mostrou categoria dentro da área e marcou o quarto do time paranaense. E ainda houve tempo para Ederson deixar o dele e fechar a goleada. Atlético Paranaense 5, Chapecoense 1. Flávio, para quem gosta de futebol bem jogado, né? E quem não gosta é bom fazer um tratamento, né? Pois é. E aí fica a torcida para o Atlético Paranaense de repente se tornar... O Fernando Diniz, ele foi... acho que ele já poderia até ter trabalhado num outro time, mas ele foi fiel à palavra que ele tinha dado para o Audax, tudo ficou 2, 3 anos nos últimos. Foi. Né? E aí agora... Mas os times não têm coragem também de querer melhorar. E dar respaldo para ele. Não tem coragem de querer melhorar, porque isso é muito rápido, né? Ele está no time há 3 meses. 4 meses. E você já dá para ver a cara do time. Agora você às sabe... vezes toca, o gol sai depois de 30, 40 toques na bola. Você sabe com quem o Atlético joga domingo? Domingo? Grêmio em Grêmio. Olha que jogaço. É disparadamente o melhor jogo da rodada. Às 7 da noite domingo. O maior jogo da rodada. Não sei nem quais são os outros, que aliás, como eu gosto muito de futebol, né? Futebol. Claro. Aquilo que a gente viu nas finais do Campeonato Paulista pode chamar de tudo, menos de futebol.
Eu já estou olhando os jogos do Atlético Paranaense. Sim. Começar a acompanhar. Recomendo que você faça o mesmo. Se você gosta de futebol, você vai ver o seu time. Time é paixão e tal, você vai ver, claro. E veja o Atlético Paranaense. Aí você vê seu time. Dá até para você comparar um pouco. Aí você torce pelo resultado do teu time. Jogou mal e ganhou, você vai ficar feliz. Depois veja futebol, acho que vale a pena. Sem precisar mudar para futebol europeu. Isso aí, você vê alguém que é fiel a um estilo, que corre riscos, estilo legal, né, obviamente. pô? Né? Claro. Corre O Atlético riscos. vai tomar algumas goleadas também. Vai dar e vai tomar. Vai ser uma atração. É espetacular. Muito bom. Eduardo Batista é o novo técnico do Curitiba. Ele assume o lugar de Sandro Forner, que foi demitido após a derrota do Coxa para o Sampaio Corrêa por 2-0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque acabou de ser campeão, vice-campeão paranaense também. Confira os gols do final de semana. Fortaleza e Guarani abriram a Série B no Castelão e o time cearense fez o primeiro com Tinga. A 15 minutos do fim, Pedro Bertoluso fez para o Bugre e deixou tudo igual, 1-1. Mas aos 49, no apagar das luzes, Gustavo garantiu a vitória para a equipe de Rogério Ceni, 2-1 Fortaleza. O Atlético Goianiense recebeu o Criciúma e viu o time catarinense fazer 1-0 com João Paulo de falta. Tito entrou em ação no finalzinho do primeiro tempo para igualar o marcador. No início da etapa final, ele apareceu outra vez, agora para virar o jogo. Tito, 2-1. Aos 38 minutos, Thomas Bastos deixou a situação do Atlético mais tranquila, fazendo o terceiro. Nos acréscimos, Sueliton marcou para o Criciúma, mas já era tarde. 3-2, Atlético Goianiense. Na Arena Barueri, o Oeste estreou bem na competição ao vencer o CRB por 2-0. Bruno Lopes e Pedrinho marcaram um gol em cada tempo e garantiram a vitória da equipe paulista. Jogando em casa, o Figueirense começou bem a trajetória na Série B. Diante do Juventude, Zé Antônio e Gustavo Ferrarez abriram 2-0 ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Guilherme Queiroz deu uma ponta de esperança para o time gaúcho, mas ficou nisso, 2-1 Figueirense. Em Goiânia, o Vila Nova venceu o Avaí pelo placar mínimo. Matheus Anderson marcou a 9 minutos do fim e definiu o placar, 1-0. De volta à Série B, o CSA de Alagoas teve uma partida dura contra o Goiás, mas conseguiu estrear com vitória. Niltinho e Michael Douglas fizeram 2-0 em um intervalo de 3 minutos. Davi Duarte tentou iniciar uma reação, mas o CSA conseguiu segurar o resultado, 2-1. Brasil de Pelotas e São Bento definiram o placar do confronto entre eles em 25 minutos. Éder Ciola fez para os gaúchos e Marcelo Cordeiro, de pênalti, deixou tudo igual, 1-1 e só. Londrina e Boa Esporte jogaram no Estádio do Café e Dagoberto, ele mesmo, fez o gol da vitória do Tubarão. Estreia com o pé direito do veterano atacante, 1-0 Londrina. O Curitiba visitou o Sampaio Corrêa e não voltou com o resultado que esperava. Thalisson Kelvin, Contra e William marcaram para a equipe do Maranhão e definiram o placar, 2-0. Para fechar, a Ponte Preta estreou na Série B com derrota diante do Paysandu. Logo aos 3 minutos de jogo, Cassiano fez o dele e decidiu a partida para o Papão. 1-0 e fim de papo. Fazer o papel ridículo de cair para a Série C, né? Para a terceira divisão. Aí seria ridículo demais. O Michel tem uma historinha que eu quero que você saiba. Fala. O Rogério Ceni botou um menino para jogar nesse jogo que o Fortaleza ganhou. O menino foi contratado do Floresta, um time lá da periferia do Ceará, que disputou a primeira divisão. Ele gostou do menino e contratou. Aí o menino estreou, mas ele começou a escorregar, cair. Aí o Rogério chegou no interior e falou: ô menino, acho que é Wagner o nome dele. Não dá, você está com medo, está assustado? Ele falou: não. Aí ele olhou e falou: pô, está jogando com a esteira errada. Aí ele falou assim: puxa, seu Rogério, mas o problema é que eu só tenho essa. E eu comprei com o cartão de crédito da minha tia em 3 vezes. Custou R$400. O Rogério ficou tão comovido que já está providenciando equipamento para o menino jogar.
Olha a situação de um pequeno clube que disputa a primeira divisão no campeonato importante, um estado importante como o Ceará, que recebe verba, a Federação do Ceará, para fazer o campeonato regional e não ajuda nada clube nenhum, que eu falo sempre. Só serve para comprar. Quer dizer, o menino está pagando a própria chuteira. É o material de trabalho dele. Tadinho, com cartão de crédito da tia, em 3 vezes. Pagou em vezes. E a chuteirinha, era uma chuteirinha sem trava e tal, molhou o campo e ele começou a cair. E o Rogério ainda teve a sensibilidade de perguntar o que estava acontecendo, que ele poderia perder uma chance. Falar, esse moleque tremeu, está escorregando, está caindo e tal. Olha que absurdo que é isso. O Pedrinho não tem dificuldade de alimento, que ele não conseguia se alimentar no começo, a gente já falou isso algumas vezes. Para onde vai o dinheiro? E essas federações ricas, os clubes ricos, clube nem tanto, as confederações ricas, a CBF nadando em dinheiro. É um nojo, né? Essa é a palavra ideal. Futebol internacional, já tivemos campeões nacionais de maneira antecipada na França e na Inglaterra. Confira os gols. Bom, Paris Saint-Germain, né? Não mas como é que o time perde de 7-1? Um absurdo, pô. Também acho. É um negócio ridículo. Né? Isso jamais aconteceria no futebol brasileiro. Jamais. O pessoal do Mônaco vai devolver o dinheiro os ingressos que os torcedores pagaram para ver o jogo. Isso. Perfeito. Dá tempo de fazer uma entrada retroativa aqui no Brasil. Vocês estavam no Mineirão e tal, dá tempo. Tá? Mas aí você vê a postura, né? O time ficou tão envergonhado com a derrota que vai devolver o dinheiro de quem pagou o ingresso para ver esse vexame. Legal. E o Neymar, ele não vai para 7-1 nem a favor, nem contra. Ele sempre está machucado, coitado. E outra coisa, o City campeão, Guardiola campeão. O Guardiola, desde que ele começou a dirigir como treinador, em 2008, ele só não ganhou 2 títulos. Ele foi uma vez terceiro colocado e uma vez segundo. Os outros todos ele ganhou. Ele foi campeão nacional com o Barcelona, foi campeão nacional com o Bayern e agora campeão nacional com o Manchester City. Então, ele ficou um ano ele ficou em segundo lugar, não lembro se foi com o Barcelona. Com o próprio City. Não, com o City ficou em terceiro. Um ano em segundo com o Barcelona e um ano em terceiro com o City. No mais ele ganhou todos. Ou seja, não dá, né? Não tem nem termo de comparação com nada que a gente já viu até hoje. Alguém vai assim, mas foi eliminado da Champions. Sim, a Champions é uma situação inusitada. É o lance do... Pois é o lance do mata-mata. O Messi foi eliminado da Champions. O Messi é um cara discutível. Está cheio de Messi aqui. Tá um monte, né? Hora de falar do Santos, que depois de vencer o Ceará por 2-0 no Brasileirão, voltou aos treinos nesta segunda. Osmar Garrafa tem as informações do Peixe. Depois de 12 anos sem vencer na estreia do Campeonato Brasileiro, o Santos de Jair Ventura quebrou esse tabu ao bater o Ceará no último sábado. A gente sabe que esses 3 pontos vão fazer muita diferença lá na frente. Então, para nós foi muito importante, principalmente quebrando um tabu, né, de alguns anos sem vencer numa estreia. Então, isso já nos faz pensar que esse ano muitas coisas boas vão acontecer para nós dentro dessa competição. A tranquilidade de estrear com vitória soma-se ao fato da equipe ter mais uma semana cheia para treinar até o próximo compromisso, que será sábado contra o Bahia em Salvador. Isso faz com que você possa descansar mais, com que você possa se preparar melhor, com que você possa estudar melhor o adversário. Isso são coisas que faz a diferença quando você entra dentro de campo para enfrentar uma equipe. Depois do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o Santos começa a pensar na Copa Libertadores da América. Na terça-feira da outra semana, o Peixe enfrenta o Estudiantes na Vila Belmiro. E por aqui, ninguém fala em priorizar uma competição. O próximo jogo sempre vai ser prioridade, porque a Libertadores é importante porque te leva à disputa do Mundial. Só que o Campeonato Brasileiro também é muito importante porque já há alguns anos, né, sem vencer. Enfim, jogo a jogo a gente vai administrando isso e todas as competições serão importantes que a gente estiver disputando, mas o próximo jogo e não a próxima competição, o próximo jogo vai ser sempre mais importante para nós. Palmeiras estreia no Brasileirão daqui a pouquinho, 8 horas, contra o Botafogo no Engenhão. O técnico Roger Machado deve ter força máxima para o confronto contra o campeão carioca deste ano. O Palmeiras embarcou no começo da noite deste domingo para o Rio de Janeiro, onde enfrenta logo mais o Botafogo pela estreia no Campeonato Brasileiro. É hora de mudar o foco e deixar para trás a derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista e o empate em casa nos acréscimos diante do Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Agora se inicia um outro campeonato, né, uma outra competição, que a gente sabe que até a parada da Copa são 12 jogos e muita coisa, na minha opinião, se decide nesses 12 primeiros confrontos, né, porque com um percentual alto de aproveitamento nesse primeiro momento, antes da parada, vai determinar muita coisa, até
no que diz respeito a um planejamento nessa parada, né? Uma intertemporada forte. Quem fizer ela bem, estando à frente, quando voltar, na minha opinião, leva vantagem no segmento. Então é iniciar forte, né? Quando um Botafogo motivado, campeão carioca, que estreou bem na Sul-Americana, e a gente motivado por iniciar um campeonato que a gente espera muito também. Os sucessos nesse momento, o viés é de crescimento e acredito que todo mundo está vendo isso, né? Por isso a confiança da gente não precisa, e não há necessidade de se fazer até arrasada, é simplesmente fazer as pontuais ajustes que precisa ser feito, né? Trabalhar quando o tempo permitir e focar no que a gente tem para frente. E a Justiça voltou a negar o pedido de liberação de Gustavo Scarpa, ainda vinculado ao Fluminense e impedido de jogar pelo Palmeiras. Em audiência na manhã desta segunda-feira no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, a juíza Dalva Macedo rejeitou o pedido dos advogados do atleta. Além disso, também concedeu 10 dias úteis para as partes envolvidas apresentarem as razões finais do processo. Sem entrar em acordo com o clube carioca, o Meia solicitou no final do ano passado a rescisão de contrato por conta de salários e direitos de imagem atrasados. Anunciado pelo Palmeiras em janeiro, o jogador atuou em 8 partidas, marcou 2 gols na temporada. Scarpa não joga desde o dia 11 de março, Celso. É algo que está na justiça enquanto não... Muito ridículo isso, né? Porque está virando a mesma porcaria que era a lei do passe. Fica amarrado com a justiça. Não pagou, perde. Assim que tem que ser. Acabou. Não pagou, perde. Mas sabe o que é no Brasil? Nada se resolve. Isso aí caberia recurso também. É tudo postergado. Só anda aquilo que há um interesse político junto. Nossa. Senão não anda. Tudo para. Tudo para. O caso do Zeca não resolve, esse caso não resolve. Pô, será que dá para sentar? É isso, ó. O resultado final é esse. Vai ou não vai? Resolve. E as pessoas ficam com a vida amarrada por conta de recurso de não sei o quê, de mais de não sei o quê. É um saco. Mas parece que tem que ter... São 3 meses sem pagamento de salário, sem recolher isso. E precisa ver se, na verdade, o Fluminense, em alguma das coisas, pagou em dia. Né? Sim, então, aí o problema Sim, mas então já desce o resultado logo. Fica essa enrolação. A justiça é toda enrolada. A justiça eu não sei se você já teve infelicidade. Só isso. Você já teve a infelicidade de cair em alguma coisa da justiça. Eles não resolvem nada, empurram tudo com a barriga. Só se tiver interesse político. Aí vai rápido. Se não tiver, não resolve nunca nada. Nada termina, nada resolve. Nada. As pessoas que são despejadas nunca recebem. Não, aí depois aqui vai ter um veredito, aí vai recorrer, né? Não, mas aí já morreu. Nada. Ou seja... Não serve para nada a justiça, porque se ela não resolve, ela não serve para nada. Para que serve a justiça? Para resolver. Se ela não resolve, não serve para nada. Ué. Agora, tem até a ver com a pergunta da enquete sobre pressão. Eu acho que o Palmeiras começa o campeonato com a pressão de novo, seu time que tem que ser o campeão, seu time que teve o maior investimento. Eu acho que isso está pesando sim no Palmeiras. E se não ganhar do Botafogo, já vai começar um zum de novo. Claro. Né? Alberto Valentim, né? Ex-técnico do Palmeiras. E campeão carioca. O Palmeiras tem tudo para ganhar o título, exatamente por ter um elenco muito forte e é uma corrida de longa distância. É a São Silvestre do futebol, né? Para quem tem São Silvestre do futebol. A coisa funciona. Agora, mas tem a paradinha da Copa. Se não encherem o saco, o Palmeiras tem tudo para ganhar. Isso aí. Ele tem um grande inimigo nesse campeonato, chama-se Palmeiras. Mesmo. Se ele não se atrapalhar, ele ganha o campeonato. A gente volta a falar do Corinthians, que pode anunciar a qualquer momento a contratação do atacante Roger. Veja como foi a segunda do Timão na reportagem de Jonas Campos. Após a estreia com vitória no Campeonato Brasileiro, a semana já começou corrida para o Corinthians de Fábio Carille. Pela manhã, treino dividido. No campo, goleiros e os jogadores de linha que não iniciaram a partida contra o Fluminense. Titulares fizeram o tradicional trabalho regenerativo. Depois, almoço às 11 da manhã e, na sequência, viagem para Buenos Aires, onde nesta quarta-feira o Timão encara o tradicional Independiente pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A boa notícia é que o zagueiro Henrique, que ontem sofreu uma queda feia e bateu a cabeça no gramado, passou por exames pela manhã, não teve nenhum tipo de trauma detectado e viajou normalmente com os companheiros. Assim como Jadson, poupado contra o Fluminense, ele volta a ser relacionado. Notícia boa também envolvendo a chegada do tão aguardado centroavante do Corinthians. Roger, que estava no Internacional, veio ao CT Joaquim Grava nesta manhã para realizar exames médicos e está muito próximo de fechar com o Timão.
Para viabilizar o negócio, o Corinthians vai emprestar o atacante Luca ao Colorado até o fim do Campeonato Gaúcho do ano que vem. Com um contrato de 2 temporadas, Roger, aos 33 anos, chega para ocupar a vaga que segue aberta desde a saída de Jô para o futebol japonês. O Lavi acha um bom nome, sabia? Se você comparar com o Henrique Dourado, que o Corinthians queria também, eu acho que ele pau a pau. É que o Rodrigo está com o status de ter terminado o campeonato como artilheiro. O Roger é bom jogador, conhece Rodrigo da Henrique, da Ponte Preta e tal. Ele é bom jogador, sim. Ele vai e tem uma história de vida bacana que faz ele ser mais forte, é legal. Eu gosto. Tomara que dê tudo certo para ele. É um cara bacana, um cara do bem, batalhador, sabe? É legal. E sabe fazer gols. No Inter estava meio difícil. E esse pequeno detalhe, né? E faz gols. Que, na verdade, é o processo inverso. E acho que num time organizadinho como o Corinthians, sabe? Sim. Tem tudo para entrar e se encaixar. Celso, o que era o Jô? Nossa. Nada. O Jô foi favorecido pelo esquema. O Jô virou Pelé jogando no Corinthians. Ele tá na reserva lá na China? Imagina, reserva na China. Tá no banco. Pois é, vê o tamanho do Corinthians. O Kleber jogou no Corinthians, o Kleber Volta, Jô, volta. O assunto agora é a Liga de Basquete Feminino, em mais um jogo transmitido ao vivo pela TV Gazeta. As meninas do Presidente Venceslau, oi, João, fala, venceram o São Bernardo e assumiram a 6ª colocação com 24 pontos. Já a equipe do ABC Paulista segue na vice-lanterna com 18. Veja como foi a partida na reportagem de Fernando Gavini. Escapar do confronto contra o líder invicto Veracruz Campinas nos playoffs era o objetivo de Presidente Venceslau e São Bernardo, que se enfrentaram no domingo em jogo transmitido pela TV Gazeta. Esse jogo é muito importante pra gente, pra elas também. O peso, do jogo é diferente, então eu creio que vai ser uma ótima partida. Sim, a gente desejaria ficar em 7º, sim. É uma colocação boa pra gente poder disputar isso e ir pra semifinal, se Deus quiser, se caso acontecer. Mas não para escapar de Veracruz, não. É jogo bom e a gente gosta disso. Mas quando a bola subiu, parecia que só havia um time em quadra. Presidente Venceslau dominou completamente a partida no primeiro quarto e abriu 13 pontos, 23-10. Tainá parecia ser a única esperança de São Bernardo, que chegou a diminuir a diferença para 8 e manteve o adversário sem pontuar por 5 minutos no segundo período. Mas na hora da bandeja, a camisa 6 bateu com o cotovelo na cabeça de Carena e deixou a quadra chorando de dor. Na hora que eu fui pro bandeja, eu desci o braço e o meu tendão parou. Aí esses meus 2 dedos ficaram agarrados e eu comecei a correr pro banco. Falei, não, pelo amor de Deus, meu braço tem que voltar, o jogo vai ficar quente agora, eu não posso sair. Sem Tainá, a reação do São Bernardo parou. E Presidente Venceslau foi para o intervalo vencendo com autoridade. 37-19. 3 pontos mais, portanto, para Presidente Venceslau. 37-19. E vamos chegando ao final do segundo quarto, termina o primeiro tempo. No terceiro quarto, Tainá voltou à quadra ajudando na recuperação do São Bernardo, que diminuiu a diferença para 6 pontos. O último período do jogo continuou disputado. O time do ABC marcou 21 pontos e Tainá se tornou a cestinha da partida, voltando a ser a maior pontuadora da liga. No entanto, a vantagem de Presidente Venceslau se manteve e o placar final marcou 76-70 para a equipe da casa. Foi um bom jogo neste segundo tempo, especialmente o último segundo. Bom, muito bem, o basquete está cheio. Deixa eu só falar rapidinho do basquete, que está... Um casal que não se entende, hein? A gente é assim. Mas é difícil, né, Michel? Pois é, mas o basquete está chegando na reta final. E daqui a pouquinho começam os playoffs. Então é o primeiro colocado contra o 8º, o segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º e o 4º contra o 5º. E o Veracruz Campinas é o time de melhor campanha, então todo mundo quer fugir desse confronto com o maior favorito, senão já vai dar Deus logo, né? Basquete feminino em Campinas é o que há, meu amigo. Né? Pois é. Tem até bicampeão mundial lá. Pois é. E é o que está acontecendo agora de novo, com tudo para ser campeão novamente o Veracruz Campinas. Diga-me. Você pode seguir ao vivo agora lá no site gazetesportiva.com, São Paulo e Paraná, tá? A gente está transmitindo o jogo ao vivo, pré-jogo, tudo. E o Borja não vai jogar hoje. A gente falou? Não sei se a gente se deu na matéria. Tá falando de novo. Mas está falado de novo, a audiência rotativa aqui do Gazeta Esportiva, está com dores no joelho. Não vai jogar mesmo lá no Rio de Janeiro. O que mais? Não, mas ele é artilheiro do time, né? Voltou a... Tem gente que ainda questiona o Borja, eu acho muito estranho isso. Pode fazer gol. Mas é isso. E contra gols não há argumento.
Eu aprendi desde cedo, eu até falo isso para os meus alunos. Quando você estiver comentando futebol, não fale mal de centroavante enquanto ele estiver em campo. Porque ele joga muito perto da área. Se bater a bola nele e entrar, os caras vão estar vendo, seu idiota. Então, é bom não falar mal de centroavante. E ele não precisa necessariamente ser, sabe? Não, ele não é hábil. Ele faz gol. Faz gol. Mas qual é o trabalho dele? Fazer gols. Dá a bola para ele fazer o gol. Ele faz gol. É isso. É o que ele faz. Por isso que eu falei do Roger, que eu acho que, sinceramente, ele vai se encaixar no Corinthians. Porque os outros jogadores que lá estavam, fizeram papel de 9, não eram 9 típicos, né? O Júnior Dutra não era. O Casinho. Todos se encaixaram. Wagner Love, que de todos ele era mais talentoso, chegou com uma bunda enorme mesmo, assim fez gol. Mas você acha que mesmo com 33 anos o Roger vai ter esse pique, esse fôlego lá no Coringão? É uma motivação. Em primeiro lugar, ele já queria ter ido pro Corinthians antes. Né? Já teve uma negociação que não fluiu. E segundo, ele sabe jogar. Sabe fazer gol, gente. O que importa é isso. Precisa de um cara que, fica ali no meio, tipo Romário, faz o gol. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.com. No comecinho do programa, a gente perguntou quem começa o Brasileirão mais pressionado. Se é o São Paulo ou o Verdão. E aí, o que deu? Deixa eu ver. Põe na tela, João Batista de Oliveira. São Paulo. Ali, ó, São Paulo, 74% dos votos. Quem falou São Paulo? Flávio. O Flávio Prado. Flávio sabe das coisas, né? Não é isso. É que realmente o São Paulo está devendo mais, né? Está devendo há mais tempo também. É um clube enorme, né? A gente não pode acostumar com o São Paulo pequeno, São Paulo brigando para não cair. São Paulo é grande. A gente fica por aqui, encerra o Gazeta Esportiva homenageando o maestro Henry Mancini. Isso é muito bom. Que completaria hoje 94 anos. Mito, ó a música que ele fez, dá uma olhada. Merece.